Alô, galera, aquele abraço, tudo definido na Copa do Brasil. A CBF sorteou nesta quarta-feira os 40 confrontos da fase inicial da competição. É jogo único na casa do time menor ranqueado na CBF. Lembrando que é jogo único e quem tiver um ranking superior, o visitante, por exemplo, tem um ranking superior, vai jogar por qualquer empate para avançar à segunda fase da competição. São 80 equipes nesta primeira fase, entre elas América Mineiro, Bahia, Botafogo, Coritiba, Grêmio, Bragantino, Santos, Vasco da Gama. Lembrando também que os times que vão disputar a Copa Libertadores da América, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, o Corinthians, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Fortaleza, mais o São Paulo, melhor clube do Campeonato Brasileiro fora os que estão na Libertadores, e também o Cruzeiro, campeão da Série B, o Paysandu, campeão da Copa Verde, o Sport Recife, vice-campeão da Copa do Nordeste. Todos estes só vão entrar a partir da terceira fase da competição. Vou explicar agora para vocês. Em seguida, aí mostrar os 40 confrontos e o chaveamento até esta terceira fase, onde vão entrar, na verdade, os times que vão disputar a Copa Libertadores da América. Lembrando, os times da Série A, nesta primeira fase, por participar da primeira fase, já recebem R$1.400.000. Os times da Série B, R$1.250.000. Outros times, R$750.000. E eu lembro que os clubes da Série A, que começam a competição já na primeira fase, se chegarem à final e forem campeões, vão receber R$91 milhões. 91 milhões de reais para o time campeão, se ele começar desde a primeira fase e, claro, foi um dos integrantes aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Vou falar sobre isso a partir de agora. Antes, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO. Acessa o site, vai lá, kto.com. A KTO não tem aplicativo, é site kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos nessa então, todo mundo esperando o chaveamento, os confrontos da Copa do Brasil. Eu vou explicar o seguinte, pessoal. São 40 confrontos, certo? Mas temos aí 20 chaves. Cada chave com 2 confrontos. Vou passar a primeira chave aqui, ó. Os 2 primeiros confrontos da Copa do Brasil. Campinense da Paraíba contra o Grêmio. Jogo único em Campina Grande, o Grêmio joga pelo empate. Quem passar desse duelo aqui pega ou o Resende do Rio ou o Ferroviário do Ceará. Jogo único. No Rio, o Ferroviário joga pelo empate. Quem passar de Campinense e Grêmio pega Resende ou Ferroviário. Mando de campo, jogo único também na segunda fase. Na primeira fase, o visitante Grêmio e Ferroviário jogam pelo empate. Na segunda fase, quem avançar para a segunda fase, vão também para jogo único. Só que é o seguinte, aí na segunda fase, se tiver empate, a decisão vai para os pênaltis. E na segunda fase, ou o Campinense ou o Grêmio, quem passar aqui, joga em casa, jogo único em casa contra Resende ou Ferroviário, ok? Só um desses 4 vai chegar lá na terceira fase, onde vão estar os times da Copa Libertadores da América. Vamos para outro grupo, que tem o Vasco da Gama, que joga no Amapá, jogo único contra o Trem. Vasco joga pelo empate. O ABC de Natal, melhor ranqueado, joga fora de casa, no Maranhão contra o Tum-Tum. ABC joga pelo empate. Quem passar de Trem e Vasco da Gama pega na segunda fase, também jogo único, ou o Tum-Tum ou o ABC. Aqui tá marcado, pessoal, ó, certo? Tá em negrito aqui, ó. Quer dizer o seguinte, quem passar de Vasco e Trem, joga em casa, contra Tum-Tum ou ABC. Jogo único aí na segunda fase. Ou mando de campo do Vasco ou mando de campo do Trem. Entenderam? É isso aí. Na segunda fase aqui, deu empate e decisão por pênaltis. Vou avançar aqui, vou pegar o Santos. Santos pega o Ceilândia de Brasília. É jogo único no Distrito Federal, Santos joga pelo empate. O América de Natal pega o Iguatu, no Ceará. O América joga pelo empate. Quem passar de Santos e Ceilândia pega na segunda fase ou Iguatu ou América. Mando de campo na segunda fase de Santos ou Ceilândia. Entendeu? Passou o Santos aqui, entendeu? Passou o Santos. Santos joga na Vila ou contra Iguatu ou contra América. Passou o Ceilândia. Ceilândia joga em Brasília ou contra Iguatu ou contra América. Perfeito? Vamos seguir. Vamos pegar aqui o Botafogo. Botafogo enfrenta o Sergipe, é jogo único em Aracaju, Botafogo joga pelo empate.
Na outra chave tem Brasiliense e Atlético de Minas. Jogo único em Minas e o Brasiliense joga pelo empate. Quem passar de Botafogo e Sergipe vai jogar em casa, aqui ó, Negrito, vai jogar em casa contra Atlético ou Brasiliense. Então se o Botafogo venceu o Sergipe ou empatar o jogo, o Botafogo joga pelo empate. Se o Botafogo garantir a vaga, vai jogar na segunda fase aqui em casa, jogo único contra Atlético ou Brasiliense. Seguindo, pegar o Bahia, alô, boa terra, o Bahia. Bahia enfrenta o Jacuipense, é o duelo baiano, Jacuipense e Bahia. Bahia fora de casa, joga pelo empate. O Manaus enfrenta o Camboriú em Santa Catarina. Pelo ranking, o Manaus joga pelo empate nessa primeira fase. Aí é o seguinte, pessoal, ó, o Bahia teve azar no sorteio, porque o Bahia passando pelo Jacuipense aqui, ele vai enfrentar na segunda fase ou o Camboriú ou o Manaus fora de casa. Se for o Manaus, vai ser no Amazonas o jogo. Se for o Camboriú, em Santa Catarina, é certo que o Bahia, passando aqui, vai jogar fora de casa, jogo único contra Camboriú ou então contra Manaus. Pegar o Coxa, o Coritiba, que enfrentam o Maitá. O Coritiba vai ao Acre enfrentar o Maitá, Coxa joga pelo empate. E o Criciúma enfrenta em Rondônia o Real Ariquemes. Coritiba contra o Maitá. Criciúma contra o Real Ariquemes, os dois, Coritiba e Criciúma, jogam pelo empate para passarem de fase a segunda etapa da Copa do Brasil. O Coxa, se eliminar o Maitá, vai jogar em casa no Couto Pereira em Curitiba contra Criciúma ou Real Ariquemes. Já é certo. Quem passar aqui, ó, Curitiba ou Maitá, na segunda fase joga em casa contra Real Ariquemes ou então contra o Criciúma. Vamos passar para o América Mineiro. O América joga contra o Tocantinópolis, lá em Tocantins. A América joga pelo empate. E o Santinha, aí, o Santa Cruz do Recife, enfrenta em Governador Valadares o Democrata. Santinha joga pelo empate. Quem passar de América e Tocantinópolis joga em casa, jogo único, ou em BH ou em Tocantinópolis contra Democrata ou Santa Cruz. Então a vantagem aqui é de América e Tocantinópolis para a segunda fase, para enfrentar em casa, jogo único, ou Democrata ou o Santa Cruz. Bragantino enfrenta o Bahia lá em Feira de Santana. É jogo único, fora de casa, o Braga joga pelo empate. O Ipiranga Gaúcho, alô Ipiranga de Erechim, alô pessoal de Erechim, aquele abraço. O Ipiranga vai ao Acre enfrentar o São Francisco. É jogo único, o Ipiranga joga pelo empate. Quem passar de Ipiranga e São Francisco enfrenta em jogo único Bragantino ou Bahia de Feira. O Ipiranga Gaúcho aqui, ó, teve sorte no sorteio, porque o Ipiranga passando pelo São Francisco, aqui ele joga pelo empate. Passando, ele vai jogar em casa, jogo único em casa contra Bragantino ou Bahia de Feira. Lembrando, na segunda fase, aí se tiver empate, é decisão por pênaltis. Seguimos, chegou aqui o Ceará pega fora de casa em Poços de Caldas, a Caldense. Ceará joga pelo empate. Ou Ituano vai visitar o Princesa dos Solimões no Amazonas, Ituano joga pelo empate. Ituano ou Princesa dos Solimões. Quem passar nessa chave aqui, enfrenta em jogo único na segunda fase ou o Ceará ou a Caldense, já é certo, portanto que o Ceará, passando pela Caldense, vai jogar fora de casa contra Ituano ou Princesa dos Solimões. Seguimos, vamos para Goiânia, o Atlético Goianiense, vira aqui, ó. Atlético Goianiense pega o Atlético de Alagoinhas da Bahia, jogo único na Bahia. O Dragão joga por qualquer empate. Se der empate na Bahia, o Atlético Goianiense, o Dragão passa de fase. O Volta Redonda do Rio joga fora de casa no Sergipe contra o Falcon. Volta Redonda joga pelo empate. Quem passar dos Atléticos aqui, Goiano e Baiano, vai jogar em casa, partida única contra a Falcon, então contra o Volta Redonda. E o Goiás, hein? O Goiás joga contra o Asa em Arapiraca, é jogo único. Em Asa é muito bom. Em Arapiraca, certo? O Goiás joga pelo empate. O visitante Goiás joga pelo empate. E o Botafogo da Paraíba vai jogar no Pará contra o Águia de Marabá. Botafogo joga pelo empate. Quem passar de Botafogo da Paraíba e Águia de Marabá enfrenta ou o Goiás ou o Asa. O Goiás já sabe que, passando pelo Asa, vai jogar fora de casa, partida única contra o Águia de Marabá ou então contra o Botafogo da Paraíba. E o Cuiabá na Série A do Brasileiro, hein, pessoal? Vai pegar o São Raimundo em Roraima, é jogo único em Boa Vista, Cuiabá joga pelo empate. E o Botafogo de Ribeirão Preto, o Botafogo Paulista pega o Parnaíba no Piauí, jogo único, o Botafogo joga pelo empate. Quem passar de Botafogo de Ribeirão Preto e Parnaíba em jogo único em casa, ou em Ribeirão Preto ou no Piauí, joga em casa contra Cuiabá ou então contra São Raimundo. Deixa eu passar aqui a gauchada. Já passei aqui contra quem vai jogar o Grêmio, contra quem vai jogar o Ipiranga e agora
Tem duelo gaúcho, hein, pessoal? Juventude e São Luís, olha só. É jogo único em Juí no estádio, 19 de outubro. Por estar melhor ranqueado na CBF, o Juventude joga pelo empate contra o São Luís. E os gaúchos deram azar no sorteio. Por quê? Quem passar de Juventude e São Luís, na segunda fase da Copa do Brasil, vai jogar fora de casa, ou contra o Remo, ou contra o Vitória do Espírito Santo. O Remo joga no Espírito Santo contra o Vitória, certo? Mas o Remo, por ser melhor ranqueado na CBF, joga pelo empate. Então, o Remo joga pelo empate contra o Vitória, do Espírito Santo. O Juventude joga pelo empate contra o São Luís. O jogo é em Juí, o jogo aqui é no Espírito Santo, em Vitória. Quem passar de Remo e Vitória joga em casa contra um dos gaúchos, contra São Luís ou então contra Juventude. Sempre é bom lembrar, na segunda fase aqui, não tem vantagem do empate. Se der empate, é decisão por pênaltis. Nesta primeira fase, quem joga pelo empate é o visitante, no caso aqui, Juventude e também o Remo. O Chavante, o Brasil de Pelotas. Tá aqui embaixo, ó, pega o Cordino lá no Maranhão, visita o Cordino no Maranhão. O Chavante, pela melhor posição no ranking, joga pelo empate contra o Cordino. E a Ponte Preta visita o Fluminense lá no Piauí. Quem passar de Ponte e Fluminense pega ou o Brasil de Pelotas ou o Cordino. O Chavante teve sorte no sorteio. Se o Brasil passar pelo Cordino, joga pelo empate. Se passar pelo Cordino, vai jogar aqui na segunda fase em casa, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, contra a Ponte Preta ou então contra o Fluminense lá do Piauí. Faltam mais 6 confrontos. Vamos lá então, mais 6 confrontos, não é? Mais 6 chaves na Copa do Brasil. É tanto jogo, são 40 grupos, 40 chaves. Vamos lá. 40 jogos. O CRB de Alagoas pega a União no Mato Grosso, é jogo único. O CRB joga pelo empate. Aqui o duelo de operários. O Operário de Ponta Grossa do Paraná enfrenta em Campo Grande o Operário do Mato Grosso do Sul. O Operário Paranaense joga pelo empate. Quem passar de CRB e União vai jogar na segunda fase aqui em casa contra o Operário do Mato Grosso ou Operário do Paraná. Trocando aqui a chave 8, tem o CSA de Alagoas jogando em Belém do Pará contra a Tunaluso. CSA joga pelo empate. O Brusque de Santa Catarina pega o Marília em São Paulo. Brusque joga pelo empate. Quem passar de CSA e Tunaluso, na segunda fase aqui, joga em casa contra a Marília ou então contra o Brusque. Vamos lá, seguimos. Agora a chave 10 que tem aí. A Chapecoense, a Chape joga duelo catarinense contra o Marcílio Dias, é jogo fora de casa para a Chape, que joga pelo empate contra o Marcílio. O Sampaio Corrêa do Maranhão visita o Maringá no interior do Paraná. O Sampaio joga pelo empate. Quem passar de Sampaio Corrêa em Maringá, na segunda fase joga em casa. Se for o Sampaio, joga em São Luís. Se for o Maringá, joga em Maringá contra Chapecoense ou então contra o Marcílio Dias. Calma aí, faltam mais 3 chaves. Vamos lá, estamos chegando. Vamos lá. Aqui tem o Náutico, tem o Vila Nova. Vila Nova de Goiás pega o Real Noroeste no Espírito Santo. Pelo ranking, Vila Nova joga pelo empate. O Náutico Capibaribe, alô Recife, aquele abraço. Náutico joga no ABC Paulista contra o São Bernardo. Náutico joga pelo empate. Quem passar de Náutico e São Bernardo pega na segunda fase em casa ou Vila Nova ou Real Noroeste. Quase no finalzinho. O Avaí de Santa Catarina pega o Retrô lá em Pernambuco. É jogo único. O Avaí joga pelo empate. O Tombense enfrenta o Caucaia no Ceará. Jogo único. Tombense, melhor ranqueado, joga pelo empate. Quem passar de Tombense e Caucaia joga em casa aqui na segunda fase contra o Avaí ou então contra o Retrô. Contra o Retrô de Pernambuco. Finalmente chegamos à chave 20, a última chave. São 20 chaves, 40 duelos, 80 times nesta primeira fase da Copa do Brasil. O Vitória da Bahia joga fora de casa contra o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro. Vitória joga pelo empate. O Londrina enfrenta no Mato Grosso o Nova Mutum. Londrina joga pelo empate. Quem passar de Vitória e Nova Iguaçu, na segunda fase aqui é jogo único em casa contra Londrina ou então contra o Nova Mutum. Certo? Sei que foi demorado aqui, mas é que são 20 chaves, são 40 confrontos desta primeira fase da Copa do Brasil. Os duelos estão marcados para acontecerem nas datas iniciais da CBF, 22 de fevereiro e também 1º de março. São as datas que a CBF, uma belíssima Copa do Brasil, que a CBF marcou. Claro que os jogos podem acontecer dia 21, terça, dia 22, quarta, dia 23, quinta-feira. Ou então, podem acontecer nos dias 28 de fevereiro, que é uma terça, 1º de março, que é uma quarta-feira, 2 de março, que é uma quinta-feira. Então,
Inicialmente 22 de fevereiro, 1º de março, as datas previstas pela CBF para esta primeira fase da Copa do Brasil. Jogos eliminatórios, as equipes visitantes jogam pelo empate. Os mandantes, para passarem de fase, são obrigados a vencer no tempo normal. Isso aí, fui, tchau, abraço.